Olá, vou fazer um breve comentário aqui sobre esse texto aqui, ó. E ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Esse texto aqui, ele, dentro do seu contexto, ele é muito claro. Ele não está falando do seu pai terreno aqui, que você não pode chamar o seu pai terreno de pai. Não é isso. Tá? Ele está falando de um contexto aqui totalmente diferente. Ele está falando ali dos líderes do povo de Israel, os sacerdotes, aqueles homens que guiavam aquele povo. Muitos chamavam esses homens de pais da fé. A gente ouve muito falar de pai Abraão, por exemplo, né? E ele está falando desse contexto, tá bom? Infelizmente, muitas pessoas elas se perdem. Por quê? Porque as pessoas elas não examinam as escrituras, elas não leem, elas não buscam na fonte. Elas dizem que acreditam na Bíblia, mas a sua fonte é outra, tá? Pai, padre, tá bom? Só para você se ligar aí. Muitas pessoas têm o seu pai da fé, os líderes religiosos. O Messias ainda fala aqui, ó. E ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, porque um só é o vosso líder, o Messias. Então, pastor, padre, bispo, ancião, títulos que foram colocados aí para líderes religiosos, presbítero, entre outros, que as pessoas seguem esses homens, colocam eles como pais da fé, tá? Então, na época do povo de Israel era alguns aqui, hoje são outros. Então as pessoas não buscam a fonte, não buscam saber o que elas estão fazendo. As pessoas terceirizam a sua fé, isso a verdade, e se perdem porque acabam seguindo a homens, dando ouvido a esse Jesus Cristo que o sistema religioso construiu e fala pela boca de homens, e eles acreditam nele como um Deus e acabam se desviando da verdade do Criador. Por quê? Porque elas não buscam da fonte. O Messias diz, eu sou fonte de água viva. Eles dizem acreditar no Messias, mas não estão acreditando aqui na palavra, porque eles não leem as escrituras. E quando leem com os olhos que lhe é mostrado dentro da religião por esses, entre aspas, os pais, os seus pais. Ontem eu estava assistindo aqui um vídeo de um programa que chama Direto ao Ponto, da Jovem Pan, e o entrevistado ali, sabatinado ali, era o Alexandre Garcia, um jornalista já de idade, muito conhecido aí, trabalhou na Rede Globo por acho que mais de 30 anos, trabalhou em outros lugares também, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele até deu um exemplo que eu vou citar aqui para vocês. Ele falou que quando ele começou no jornalismo, os amigos dele jornalistas, ele teve lá, ele estava fazendo estágio ainda, ele contando a história, e foi para campo, precisava lá não tinha ninguém para cobrir lá a reportagem lá, se não me engano, de um incêndio numa fábrica, alguma coisa que aconteceu assim, que tinham muitas pessoas mortas, e ele foi cobrir, e os outros jornalistas, eles estavam todos perguntando pro delegado, né? A fonte deles era o delegado, quantas pessoas tinham morrido e tal. E ele tinha fonte direta, que ele estava lá no lugar, ele disse que foi contar quantos mortos tinham. E ele disse que enquanto o delegado falava para os outros jornalistas que estavam morrendo ali entre 16, 15, 17 pessoas, ele foi lá e contou 26 corpos. E quando saiu o resultado final lá, né, de quantas pessoas tinham morrido, eram 27, né? Ele foi o que mais se aproximou ali, praticamente acertou. E os outros, como eles foram na fonte, né, que eram o delegado ali, eles erraram, porque eles tinham ali, os fatos estavam diante dos olhos dele. É isso que o Alexandre Garcia falou, e é isso que muitas vezes acontece. Os fatos estão diante dos nossos olhos, né, e nós terceirizamos o serviço. Por quê? E eu não terceirizo.
Quando eu me despertei e falei, eu quero buscar fazer a vontade do Criador, saber o que Ele requer de mim, eu não fui até um padre, até um pastor. Se a fonte da fé deles é a Bíblia, eu fui na Bíblia. Por que eu vou neles se eu tenho a fonte primária ali da fé deles? Então eu fui nas Escrituras, comecei a estudar e comecei a entender, e por isso que eu vivo de uma forma diferente do que a maioria das pessoas. Eu busco ouvir os ensinamentos do Messias que está nas Escrituras e entender um pouco o que existe ao nosso redor, toda a natureza, toda a criação, que nós não somos obra do acaso, né? Eu falo que a Bíblia ela nos guia, nos instrui, mostra muito mais o que houve de errado para a gente deixar de fazer do que coisas certas que nós temos que seguir. Tem muito mais coisa errada para nos mostrar o que é errado, né? Mas o Messias ele veio nos dar uma orientação, e isso que nos guia do que é certo fazer. Ele nos dá a esperança da vida eterna. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos que nós temos um Criador. Isso é a base da nossa fé, que nós não somos obra do acaso e que nós não precisamos terceirizar de outras pessoas para nós nos dirigirmos ao nosso Pai, ao nosso Criador. Fica aqui essa mensagem de hoje. Prestem atenção ao contexto quando vocês forem ler as Escrituras. Eu acredito que você, se você está ouvindo esse áudio aqui, ou de cara, esse vídeo, ou de cara você vai me esculachar, né? Porque a tradição ela fala mais alto, então você vai preferir ficar com a tradição, seja da Igreja Católica, seja da protestante que veio posteriormente, ou você vai refletir e pensar por si próprio e começar a buscar ao Pai em espírito e em verdade, como o próprio Messias diz. Um forte abraço a todos e até uma próxima.